Olá, meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 21. Isso mesmo. Temos como tema correção. A gente vai começar a corrigir as atividades do capítulo 3. Que no início do capítulo a gente começa com o gênero textual, certo? Biografia. Então, nós temos aqui, logo no início nós temos essa imagenzinha, essa figurinha, né? Essa história em quadrinho, né? Mas que também, além de ser uma história em quadrinho, mas trata também do gênero textual biografia, certo? Então, apesar de se configurar como uma história em quadrinho, o título do texto indica outro gênero textual, né? Que esse título é uma biografia, que é o título do texto. Então, que é a biografia. O que você sabe sobre esse gênero? Então, discuta com seus colegas e seu professor. Então, essa questão, ao analisar o gênero textual biografia, a gente já discutiu em sala na questão de saber o que é a biografia. Até mesmo na aula que vocês já assistiram do gênero textual biografia, viram as características, ok? Então, na segunda questão, que é falando sobre a tirinha aí, nos quadrinhos, o que representam os símbolos presentes nos balões. Então, que representam a interrogação, a exclamação, eu chamo esse Szinho contrário, que não é S, né? Na verdade, o nome não é esse. Então, o mais e o ponto final. Então, a interrogação indica os questionamentos, né? A necessidade que as crianças têm de compreender as coisas. Então, indica o questionamento, significa o quê? A necessidade que as crianças têm de compreender as coisas. O ponto de exclamação indica ordens, exigências, certo? Na letra C, o que indica esse símbolo? Indica união, indica o casamento. Letra D, o maisinho vai indicar o quê? O acúmulo de riquezas, o enriquecimento, certo? E por último, que é o ponto final, vai indicar o quê? A morte, o fim da vida, né? Aqui, se observar, é o fim da vida, indica a morte, ok? Então, vamos aqui, para a análise. Questão 3. Cada quadrinho da história em quadrinhos pode ser associado a uma fase da vida, de acordo com aquela tirinha lá, né? Que é da personagem. O que justifica o título do texto? Que fases são essas? Então, quais são as fases da vida? Você vai enumerar em sequência. Primeiro quadrinho indica a infância, segundo, juventude, terceiro, a vida adulta, né? E por último, indica o que? Velhice e morte, ok? Quarta questão. No quarto quadrinho, que elementos não verbais, ou seja, que não tem letras, contribuem para o sentido do símbolo expresso no balão? Então, quais são os elementos? Né? Você vai dizer que, de acordo com o quadrinho, o personagem está representado em seu escritório de trabalho, onde se dedica ao quê? Ao seu crescimento econômico, ao enriquecimento, né? O gráfico, a mesa, o encosto da cadeira contribui para essa interpretação. É muito pequenininha a imagem, mas dá para ver direitinho, certo? Na quinta questão, você vai só colocar, né, qual é o símbolo. Ainda analisando o quarto quadrinho, indique um símbolo. Então, qual é o símbolo que vai indicar riqueza? A gente sabe que é, né, esse cifrãozinho aqui, esse Szinho cortadinho, ok? Então, vamos para a sexta questão, que é sobre esse texto. A história em quadrinhos que você leu foi produzida pelo cartunista Carlos, certo? O texto a seguir apresenta melhor esse artista, né? Então, aqui nós temos o quê? O gênero biografia, né? Que Carlos nasceu em Araguari, Minas Gerais, Araguari, certo? Minas Gerais, em 1943. Então, aqui vem falando um pouquinho de Carlos, certo? O texto lido pode ser definido como uma biografia, sim ou não? Então, você vai colocar que sim, pois apresenta o artista e relata pontos importantes da sua vida, né? Sobre sua vida. B. Reflita, para produzir uma biografia, todas as informações sobre o biógrafo é importante, sim ou não? Então, nem todas, né? Não é obrigado no texto de biografia você colocar tudo que a pessoa faz. Então, você vai colocar que não. Ao produzir uma biografia, é necessário selecionar
as informações mais importantes para produzir esse relato, certo? Agora, em seguida, vem mais um texto trabalhando o gênero biografia, que vem falando sobre Fernando Pessoa. Esse texto é dividido em fases da vida dele, né? Vem primeiro o homem, depois tem os codinomes que ele usou, né, nas obras. Então vamos lá analisar. Que vem primeiro o vocabulário desconhecido, que temos como os vocábulos desconhecidos, que heterônimo, né, os heterônimos que Fernando Pessoa usou lá no texto. Nós temos classicismo, esparsa, posturnamente, é o que? Autônomos, bucólica, pagãos e carpe diem, certo? Que é uma expressão latina, o carpe diem. Então vamos lá. Heterônimo é o que? Vai ser o que? Personagem fictício criado por quem? Por escritores, certo? Classicismo, doutrina ou tendência que se funde no respeito da tradição clássica, certo? E que tem como características os ideais da antiguidade grego-latino, certo? Esparsa, que é o que? Espalhada, dispersa. Posturnamente, que significa o que? Posterior à morte. Autônomas são o que? Independentes, individualizadas. É bucólica, relativo à natureza, à vida e aos costumes do campo. Pagãos, não cristãos, que mais? Politeístas. Então, as pessoas não cristãs são consideradas pagãos. E carpe diem, que é uma expressão latina que significa colha o dia, ou seja, aproveite o momento. Então, carpe diem significa aproveite o momento, uma expressão latina, certo? E analisando o texto da vida de Fernando Pessoa, pergunta-se na primeira questão por que Fernando Pessoa foi morar na África do Sul quando criança? Foi porque a mãe do poeta se casou com um comandante e foi morar em Durban, na África do Sul. Então, qual foi o motivo? A mãe se casou com um comandante. Na 2, quais são os heterônimos mais importantes criados pelo autor? A gente já viu lá no vocabulário desconhecido que são heterônimos, são nomes fictícios criados por escritores, não é isso? Então, lá no texto nós temos Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Então, foram esses heterônimos criados por Fernando Pessoa. Na 3 diz, além de poeta, Fernando Pessoa trabalhou em quais áreas? Então, ele trabalhou como editor, astrólogo, publicitário, jornalista, empresário, tradutor e crítico literário. Então, trabalhou com tudo isso aí, né? Na questão 4, a palavra biografia significa ao pé da letra a escrita da vida de uma pessoa. Pensando nisso, qual seria o início e o fim de uma biografia? Então, o início e o fim normalmente são: o início é o que? O nascimento, e o final é o que? Sempre a morte da pessoa biografada, certo? Questão 5, que é para marcar, então você vai marcar como resposta correta a letra C. Na questão 6 diz, o gênero textual biografia busca relatar a vida de uma pessoa em ordem cronológica, seguindo o nascimento, né? Tudo direitinho até chegar ao final da vida. Então, logo há um registro escrito de marcas pessoais, de lembranças e fatos relevantes da vida. Sobre isso, responda às questões. O texto lido contém marcas pessoais? Sim ou não? Sim. Justifique sua resposta. Sim, no início do texto, quando há um relato da vivência com os pais dele, né? Na 2, para você, quais foram os fatos mais relevantes da vida de Fernando Pessoa? Aí é para você. Você vai dar a sua resposta que é pessoal, ok? E na questão 7, é sobre esse texto, autopsicografia. Então, autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve
na dor lida sente bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas caias de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Então, esse texto que tem como título Autopsicografia, nós vamos analisar algumas questõezinhas sobre ele. Que a letra A diz: o que é uma autopsicografia? Observe que na formação dessa palavra entraram os elementos auto, psico e grafia, certo? Então, o que é mesmo autopsicografia? Significa, psicografar significa o quê? Redigir aquilo que é ditado pela mente, certo? Acrescentado do prefixo auto, o termo designa que o eu poético escreveu o que foi dito por sua própria alma, sua própria essência, certo? Letra B. Com base na questão anterior, diferencie biografia de autobiografia. Então, a biografia ela fala sobre o quê? É a obra da vida de uma determinada pessoa. E a psicografia é o quê? Já as autobiografias, psicografia não, gente. As autobiografias falam o quê? São os livros de memória que apresentam impressões pessoais. Então, eu vou falar da minha própria vida. O escritor fala da sua própria vida. Já a biografia, o escritor fala da vida de outra pessoa, certo? Na primeira estrofe, que é a letra C do poema, há uma oposição em que o título dá a entender. Que oposição é essa? Então, a oposição é quando afirma que o poeta é um fingidor, o eu lírico assume a inverdade daquilo que está sendo dito, o que não significa que ele está livre do sofrimento, mas sim imita, por meio dos versos, a dor que deveras sente, ok? Então, vamos para a questão 8. Qual é o tema do poema? O tema consiste na criação do poema como resultado do fingimento do eu lírico. Então, ele é um fingidor. Nona, qual é o impasse vivenciado pelo eu lírico durante o processo da criação? Então, vocês escutam falar nessa palavra eu lírico. Para o que é o eu lírico? Então, o eu lírico é a suposta pessoa que está falando lá no poema, certo? Não é o autor, o escritor que escreveu, não. É a suposta pessoa que está falando aqueles versos, certo? Então, qual é o impasse? O impasse consiste em o eu lírico fingir que está sentindo o que realmente sente, certo? E questão 10, você vai marcar como resposta correta a letra A, ok? Então, nossa correção termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.